Jesus Cristo. Tocar em alguns pontos sobre ele é um tabu tão grande que as pessoas consideram aqueles que o fazem como endemoniados. A gente nasce, né, no Brasil, sobretudo, numa cultura cristã, onde a grande parte da população tem ali as ideias do cristianismo, né, inculcadas na cabeça desde pequeno, independente da dominação. Então, assim, os seguidores de Cristo, eles têm uma desculpa boa, porque os próprios livros canônicos, né, ou seja, os chamados sagrados que estão na Bíblia, as palavras de Cristo e outros, alertam que viriam falsos mestres, né, com falsas doutrinas e ensinamentos. Tem até alguns exemplos aí no vídeo sobre isso. E é curioso que isso deu certo, né, e muito, porque quem ou diz algo oposto, ou até mesmo se questiona sobre alguns pontos, são ali considerados endemoniados e, no passado não tão distante, queimados literalmente em fogueiras. Então, assim, depois dessa breve introdução, né, que é necessária, eu gostaria de falar em alguns pontos que são, assim, contradições explícitas dentro da pregação de Jesus. Jesus, como é sabido, né, pregava o amor incondicional. Esse é um dos principais pontos da sua pregação. Esse amor, né, ele fala que é para amar o inimigo, né, e que não tem vantagem alguma naqueles que amam apenas o que os amam, o que o ama, né? E assim, isso faz sentido até certo ponto, porque se for parar para averiguar a fundo, os chamados inimigos de Deus, eles não são amados, pelo contrário, os inimigos de Deus são colocados no inferno para ser torturados eternamente. Então, por um lado, enquanto Jesus pregava o amor eterno, o amor incondicional, né, para o seu próximo, esse amor não reflete, por assim dizer, o amor ao inimigo de Deus. Parece com aquele ditado, né, que é o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Parece esses pais que ensinam isso para as crianças nesse ponto. E é uma das coisas que ninguém toca. Outra situação que vale a pena a gente tocar aqui é sobre o sacrifício de Cristo, né? O sacrifício de Cristo é o ponto principal dentre o judaísmo cristão e o cristianismo, ou seja, é o que faz a ligação entre o homem e Deus, né? Onde ele pode ter ali a absolvição dos seus pecados. Só que esse próprio sacrifício de Cristo é uma situação tanto quanto, digamos, até hilária. Porque Jesus diz que ele e o Pai era um, dá os versículos aí para você acompanhar, e dessa forma ele faria parte da Trindade, digamos assim, apesar que Trindade não é um termo bíblico, mas subsintende Jesus, Deus e o Espírito Santo, né? Então Jesus e Deus eram um só dessa forma. E a gente for pensar por esse lado é estranho, né? Porque Jesus se entrega para ele mesmo. Estranho, né? E assim, essa própria situação de se sacrificar. Poxa, será que Javé não poderia simplesmente perdoar? Mas não, ele tem que beber sangue. Então, assim, é uma situação tanto estranha de se pensar, né? Ele se entrega para ele mesmo, aparentemente sem motivo. E muitos dizem também, na questão do sacrifício de Jesus, assim, isso é clichê de todo crente praticamente, que não merecíamos tal preço, que não merecíamos tal sacrifício. Eu os pergunto, merecíamos a tortura eterna no lago de fogo, simplesmente por termos herdado o pecado de Adão, que supostamente comeu um fruto proibido? Então, se formos olhar por esse ângulo, o sacrifício de Jesus é o mínimo que deveria ser feito, o mínimo. E em matéria de se sacrificar, tendo a certeza que depois da sua morte voltaria à vida, né, ressuscitaria ao terceiro dia, não é bem um sacrifício, né? E no que diz respeito à dor sofrida por Cristo, bom, a gente pode citar aqui que qualquer ditador desses megalomaníacos, como Hitler, Mussolini, etc., eles fariam isso rindo se você garantisse para ele que depois ele ressuscitaria em 3 dias com todo o poder
todas as pessoas ajoelhadas aos seus pés, e, por sinal, muitos fariam até mesmo pela fama, como a gente sabe, né? Então é uma situação irônica de se dizer. Outra situação também que eu quero deixar aqui é que, bom, eu vou ser direto, é um desafio a você cristão. Você cristão que ainda tem coragem de dizer sobre o livre-arbítrio, é porque você não conhece a Bíblia. A Bíblia deixa claro o oposto disso. Agora, se você ainda insiste nessa situação, eu desafio a mostrar na Bíblia de forma convincente, de forma com argumentos válidos, que o livre-arbítrio é real. E para isso você tem que refutar os versículos que eu coloco no vídeo agora, né, que estão aí embaixo da referência. Você tem que refutar um por um e mostrar o porquê eles são contraditórios no seu ponto de vista. E eu vou ler algum desses que fala sobre predestinação, que eu acho que é assim, um dos mais fortes, né? São pequenos também, e eu vou começar pelo Provérbios 16, 4, que diz o seguinte: o Eterno fez tudo para certos fins, e até o mal para o dia da destruição. Claro e direto. Eu também vou ler o Davi agora falando, em Salmo 139, versículo 16, que ele diz: tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que tinham sido criados para mim foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Mais um que é bom a gente também abordar aqui, e ele é bem didático, é o que está em Romanos 9, né, que trata sobre isso de uma forma clara, como Paulo costumava fazer. É do versículo 10 ao 21. Acompanhe. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o propósito de Deus, ele mesmo disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim, a escolha de Deus foi baseada no seu próprio chamado e não em qualquer coisa que eles tivessem feito. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu amei Jacó, mas odiei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De jeito nenhum. Porque ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei compaixão de quem eu desejar. Portanto, nada disso depende do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. É isso mesmo que está escrito. Continuando, alguns de vocês vão me dizer: se é assim, como é que Deus pode pôr culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo? É o que Paulo diz. Quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Por acaso, um pote de barro pergunta a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Ele pode fazer 2 potes do mesmo pedaço de barro, um pote especial e o outro comum, e outras traduções para desonra. Enfim, é bem claro quanto a isso, então o desafio está posto. Eu quero que você, se continuar defendendo o livre-arbítrio, me mostre e demonstre claramente. Isso sem contar os versículos que estão abaixo agora, que diz respeito sobre o livro da vida, né, que ainda deixa mais claro isso, onde os nomes estariam escritos ou não, antes da fundação do mundo, né? Basta ir acompanhar. Uma situação também curiosa é que os evangelhos, né, foram escritos décadas depois de Jesus. Isso, décadas depois da sua morte, alguns deles até séculos. Então, a gente pensa: como pode isso ser literal? Como pode as palavras de Cristo de fato serem reais? Fica a pergunta: se você, cristão, acredita na chamada heresia pelos seus líderes da psicografia,
fica meio difícil sustentar isso, né? Se você usar o argumento da inspiração divina, nesse versículo abaixo, ele na verdade não significa nada, porque inspirar, ainda assim as palavras não seriam literais, seriam apenas inspiradas. Então pense nisso e na credibilidade que é dada a tal. A gente ainda poderia, né, entender Bíblia, o que seria a Bíblia, os livros sagrados. Bom, Constantino, após ele ter convertido, né, supostamente, no século IV, teve um concílio, e nesse concílio eles decidiram então quais os livros seriam chamados canônicos e os apócrifos, ou seja, os que fariam parte da Bíblia e que não. Essa decisão foi tomada por motivos meramente políticos, isso mesmo, políticos. E desde então é o que tem sido feito, ou seja, temos um evangelho moldado por diversas segundas intenções, por assim dizer. Então fica que o Jesus real, a gente não sabe quem é. E o personagem que chegou até a gente hoje, ele é muito, como se diz, alienado, sabe? É algo que foi colocado na sociedade e como exemplo de ser imitado. E isso também tem que ser questionado. E quanto às características de Jesus, eu convido a estudar outros deuses e mitos, como Horus, Mitra, Dionísio, Brahma. São deuses que têm as características bem parecidas com Cristo. Isso, bom, eles são mitos antes de Jesus, né? E têm as características bem iguais. O que leva muitos a dizer que Jesus é, de certa forma, como posso colocar aqui, uma nova variação para esse tema. Mas, enfim, eu convido a pensar sobre isso tudo. É um assunto que rende muito mais.